noite, segunda-feira quente aqui no Só Esportes. Então não vamos perder tempo e conferir o que vem por aí. Após empate fora de casa com o Sport, o Cruzeiro pode anunciar meia argentino. Próximo compromisso do Galo é no Serra Dourada, alvo de críticas do técnico Levir. E os mineiros apenas empatam na segundona do Brasileirão. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes está no ar, eu quero você com a gente, mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe @programa-soesportes.com. E hoje, segundona, é dia de Sulimar aqui no Só Esportes. Boa noite, seja bem-vindo, Sulimar. Boa noite, Yara. Boa noite para os nossos telespectadores. Boa noite também para os nossos companheiros. Um fim de semana que não teve o Galo jogando, mas teve o América, o Cruzeiro jogando na Arena Pernambuco em Recife. E tem também muita coisa para a gente falar nesse início de semana. E hoje eu estive com o Guido Cunha, que mandou um abraço para você, tá, Sulimar? Grande abraço para o Guido Cunha. Paulo Roberto Prestes, seja bem-vindo. Tá feliz da vida, né? O Galo não jogou no final de semana, mas tá no topo, Paulo. E a rodada, além disso, a rodada foi muito boa para o Atlético, né? Os jogos, quem estava ali encostado no Atlético, né? Não tiveram bons resultados, e a rodada acabou com o Atlético fica líder aí até a próxima rodada, pelo menos isolado. Breno Galante, excepcionalmente, às segundas-feiras aqui. Seja bem-vindo. Boa noite. Realmente, como o Paulo falou, né? Uma rodada que foi boa para o Atlético. Também vimos o Cruzeiro conseguir um bom resultado, né? Em Recife. E, infelizmente, o América, né? Dar uma bobeada e deixar 2 pontos lá na Bahia, que poderia ter trago 3, né? Já tem gente mandando aqui. Cuidado, Breno Galante, você está no lugar de Ramon Salgado. E essa cadeirinha aí é cadeira dele. é perigosa. E o fato é que o Cruzeiro foi a Pernambuco enfrentar o Sport e ficou, gente, naquele 0x0 michuruco. Vamos conferir aqui os melhores momentos da partida. O que faltou aí pro Cruzeiro para desenvolver, para fazer aqueles 3 pontinhos, Sulimar? Yara, faltou ali aquele jogador que levasse a bola até o ataque. E esse jogador encarregado era o Henrique, tanto é que foi um dos que mais apareceu aí no primeiro tempo. O Cruzeiro levou mais perigo em determinados momentos do jogo do que o Sport. Aí o chute do Alisson e na cabeçada do Marlone o Fábio fez essa grande defesa. E um bom público. Eu estava ontem na Arena Pernambuco, um bom público de 28.018 torcedores. E o elenco do Cruzeiro em si, como é que você avaliou? O elenco esteve bem nesse jogo e o próprio Vanderlei destacou que, se não foi brilhante, pelo menos o time foi bem taticamente nessa partida. Ele gostou da atuação do Mena, muita gente criticou o Mena, aí ele salvou o Fábio nessa aí. E pretende colocar o Fabrício, né, jogando pelo meio na vaga do Charles. Foi fazer a proteção ali, quase que o Regis do Sport pegou essa bola. Sulimar, meu time do Cruzeiro, pela postura, né, tática que ele fez, conseguiu o que queria, que era o empate. Agora, se for para olhar para o lado ofensivo do jogo, o Cruzeiro não tem um jogador para poder matar um jogo, um jogador para finalização, né? O Vinícius Araújo ainda não é esse jogador, Marinho ainda não é esse jogador. Então, acho que falta um poder ofensivo para o Cruzeiro. E quando você fala do Henrique carregar a bola, a gente fica pensando assim, poxa, no banco tem Arrascaeta e tem Gabriel Xavier. Vai acabar queimando esses dois, né? Só não entrou o Gabriel, né? Entrou o Arrascaeta no jogo. No segundo tempo. E entrou o Marquinhos também. A chance que o Vinícius, ele estava cara a cara nesse lance depois do Henrique, o Charles também perdeu a bola. Eu até perguntava para o Vanderlei da questão do Vinícius ter sido substituído pelo Damião. O Vanderlei disse que a bola estava chegando de lado, estava passando na área e não tinha ninguém para concluir, porque o Vinícius é aquele atacante que sai um pouco mais para o jogo para também tentar... Não é fixo, né? Não é fixo como é o Damião. Agora, eu acho que o Luxemburgo assim, tava buscando, né, principalmente nesse... jogar com 3 volantes justamente para tentar ter uma área de segurança maior, principalmente jogando fora de casa. Eu acho que ele, hoje, a primeira coisa é não levar gol, a gente fazer uma marcação forte e as oportunidades que tivessem surgir, a gente dá sorte de fazer um gol. Eu acho que ele procurou fazer isso, né? Porque igual você falou, Gabriel Xavier e o Arrascaeta no banco, né? São 2 meias assim que tem poder de chegar à frente. E ele abdicou para ter uma marcação mais forte. Porque o time do Sport estava atacando muito. O Eduardo Batista colocou
no jogo jogadores velozes. Samuel, que era jogador, jogou pelo Náutico, do Fluminense também. O próprio André ficou o tempo todo, colocou o Hernando Brocador, que mesmo sem jogar desde dezembro, teve um bom jogo. E o time do Sport esperava a substituição do Cruzeiro para colocar alguém com mais velocidade, porque o Cruzeiro estava bem fechado na partida de ontem. Mas eu te confesso que o Sport me decepcionou, viu, Sulimar? Eu também, viu, todas as partidas que eu tinha visto do Sport, essa foi a pior que eu vi. De rendimento, o Diego Souza, sabe, o Regis, né? esses jogadores todos que a gente via uma maior qualidade, velocidade neles. Não sei se o esquema tático do Cruzeiro neutralizou e pegou de surpresa o Eduardo Batista, mas eles deixaram a desejar. O próprio André, né, que vinha fazendo gols, fazendo boas partidas, né? E o próprio Eduardo Batista, em entrevista lá no Recife, ele dizia que o jogo de ontem com o Cruzeiro seria o chamado jogo de 6 pontos, porque o Cruzeiro é um adversário direto lá na busca do G4 lá na frente. Elogiou muito o time do Cruzeiro. E o Vanderlei devolveu, né, a fidalguia, falando que a gentileza de que o Sport foi o melhor time que ele enfrentou até agora, né? Como técnico do Flamengo no início do ano e também agora pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Agora eu não sei o que o Paulo pensa, mas eu acho que o Marinho, para mim, é jogador de segundo tempo. Jogador que tem que entrar para mudar o jogo com a velocidade, com finalização, aquele jogador de pegar o time cansado. Exato. Sabe? Para mudar. Desde o começo do jogo, eu não enxergo ele como titular. Não. Eu também acho que ele não tem a qualidade ainda para ser titular do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem jogadores melhores. Acho que o Luxemburgo está buscando esse time ainda, né? Principalmente do meio para frente, que a parte defensiva do Cruzeiro, ela até que está estabilizada. Lógico que às vezes tem algum probleminha ou outro, mas mais fácil é você armar o sistema defensivo do que o ofensivo, né? Porque você tem que botar jogadores de qualidade, você tem que armar taticamente a equipe. E a parte defensiva é muito fácil você trabalhar. O time tem a terceira melhor defesa do campeonato, né? E isso que o Breno falou e que o Paulo Roberto disse também, eu concordo, porque o Marinho entrou no decorrer do jogo, fez o gol contra o Atlético Paranaense, o jogo da estreia, salvo engano, o Atlético Paranaense mesmo, e depois foi ficando como titular. Agora, com o retorno do Alisson, tem o Marcos Vinícius, pode ser que, dependendo das circunstâncias do jogo, o Vanderlei possa colocar o Marinho entrando no segundo tempo. Aí vai muito aquela síndrome de dois jogadores que foram contemporâneos do Paulo Roberto, do Edenilson e do Tupanzinho, né, que entraram no segundo tempo, aí sim eles conseguiram fazer alguma coisa, o talismã. E agora eu vou chamar o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas eu quero a opinião de vocês depois disso, porque ele comparou o trabalho dele com um dos técnicos europeus. Será que está parecido, pessoal? Vamos ver. O Luxemburgo está ultrapassado, né? A gente veio falar isso há um tempão, né? E eu estou falando que a Alemanha jogou assim, na Copa do Mundo, ganhou uma Copa do Mundo, que o Manchester joga assim, que o Barcelona joga assim, com 3 atacantes. Mas como é que eu estou ultrapassado se eu identifico isso aí? Eu acho que ultrapassado não sou eu, que analisa. Porque como é que eu coloco uma situação dessa e eu sou criticado dizendo que o time vai ser defensivo e enaltece a Alemanha, que é uma Copa do Mundo, o Barcelona, o outro mas tem alguma coisa que não está batendo. Aqui no Brasil, se você faz um negócio desse, 3 jogadores de marcação ali ou de movimentação, retranca e está equivocado. Aí nós olhamos o time do Barcelona jogar, as outras equipes jogar, o futebol mundial jogar, aí todos nós analisamos que está bonito. Então tem alguma coisa que está um pouco aí fora de sintonia. Eu não estou. Eu não tô, e aí como é que fica, Paulo Roberto Sulimar? Breno Galante foi muito prepotente, um pouco astuto aí de falar isso? Eu acho que o Luxemburgo só se esqueceu de um pequeno detalhe, né? Que a Alemanha tem jogadores de qualidade diferente do que o Cruzeiro. E que realmente a gente acha que é defensivo, porque você não imagina um Charles, um Henrique e um Williams fazendo um meio de campo ofensivo. É bem diferente do meio de campo da Alemanha. Acho que só faltou esse detalhe dele lembrar quem são os jogadores que ele tem em mãos. Paulo, tá rindo aí? Você achou o quê? É isso aí que o Breno falou, a qualidade dos jogadores da Alemanha, do próprio Barcelona. Olha os times que ele citou. Alemanha, Barcelona, Manchester United. Quer dizer... É incomparável você pegar o plantel, com todo respeito aos jogadores do Cruzeiro, mas a gente sabe da qualidade desses times, né? Tanto é que a gente viu aquela final do Mundial, né? Santos e Barcelona. O Barcelona botou 4 no Santos brincando. Então, é difícil você fazer uma comparação dessa.
taticamente, você pode até, jogou com 3 volantes, mas olha os volantes Ele foi deles. bem aí, Sulimar, a opção de ter feito por 3 volantes, pelo menos não perdeu. E deu uma proteção maior à zaga, né? Só faltou um jogador que levasse a bola, só que o Sport também estava muito fechado na partida de ontem. O Sport jogou com medo do Cruzeiro, a gente percebeu isso lá na Arena Pernambuco. E, pessoal, no frigir dos ovos aí, como é que a gente vê o Cruzeiro mais pra frente aí, ao longo do Campeonato Sulimar? Você acredita que possa ter uma recuperação? O time do Cruzeiro está mostrando que o elenco aos poucos está se encaixando, já que mudou tanto? Ou não, ainda falta muito para o Lucha acertar a equipe? Não, ele já está começando a encontrar a base do time e, como diz lá na minha terra, com o andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Então, a coisa vai se acertando aos poucos e o Vanderlei está apostando tudo na Copa do Brasil, mas sem esquecer o Campeonato Brasileiro também. A coisa vai aos poucos se acertando. E sem o Mike suspenso, agora como é que fica a história? Ele vai colocar o Léo, tem o Fabiano, né? O Fabiano foi poupado de 2 treinamentos na semana passada e tem o Léo que pode entrar jogando nesse setor, já jogou assim com o Cuca, já jogou assim com o próprio Marcelo. E pode também entrar nesse setor aí de lateral direito. O Sulimar, esse é um jogo agora de domingo contra o Palmeiras, que eu acho que é um jogo assim importante para o Cruzeiro, porque é talvez uma afirmação desse time, desse novo, né, time que está se formando contra o Palmeiras, né, de Marcelo Oliveira. Quer dizer, tem toda uma história, um peso diferente esse jogo, e eu acho que é um jogo que o Vanderlei Luxemburgo tem que arriscar muito para vencer esse jogo. E o Léo já atuou, inclusive no fatídico jogo do 6-1, o Léo atuou de lateral direito, né, naquela oportunidade de 7 Lagoas. Exatamente. Agora, você imaginar o Cruzeiro jogar com 3 volantes, se ele improvisar o Fabrício contra o Palmeiras dentro de casa, sem ter um meio de ligação, porque uma coisa é você jogar para empatar fora de casa. Outra coisa é você jogar com o Mineirão cheio, enfrentando o Palmeiras e todo mundo querendo a obrigação de ganhar. Porque um ponto fora, ok. Dentro de casa, no momento que o Cruzeiro tá, 3 pontos é obrigação dentro de casa. E daqui a pouco, pessoal, a gente continua essa conversa. Tem mais 3 blocos de Só Esporte. A gente vai falar quem pode ser aí o argentino. Vai ser a salvação do Cruzeiro? No próximo bloco, aqui no Só Esportes. Eu volto já já.